Você é apenas o segurança. As palavras ecoaram pelo lobby do prédio corporativo como uma sentença definitiva. Eles me olhavam com aquele desprezo automático reservado aos invisíveis, funcionários que existem apenas para servir. Se soubessem que eu era o verdadeiro dono de tudo aquilo, mas deixei que continuassem acreditando. Afinal, às vezes, a melhor forma de conhecer as pessoas é quando elas pensam que você não importa. Alexandre Costa acordou às 4h15 da manhã naquela segunda-feira de agosto com o mesmo ritual meticuloso que mantinha há 8 meses. Café expresso duplo preparado na cafeteira italiana que havia comprado especificamente para seu apartamento temporário na Vila Madalena. Uniforme azul marinho de segurança da empresa Guardiões. Sua própria empresa, ironicamente, impecavelmente passado e engomado, e uma verificação detalhada dos relatórios financeiros consolidados da Costa Holdings no iPad Pro, que ninguém no mundo empresarial imaginaria que um simples segurança estivesse analisando. Aos 44 anos, Alexandre era oficialmente o proprietário e CEO de um dos maiores conglomerados empresariais do país, a Costa Holdings, uma holding que controlava 17 empresas em setores estratégicos, 5 shopping centers espalhados pelo interior de São Paulo, 3 redes hoteleiras com unidades em capitais do Nordeste, 2 construtoras especializadas em empreendimentos comerciais de alto padrão, uma empresa de tecnologia focada em soluções para varejo, uma companhia de logística com frota própria de 200 veículos e a Guardiões Segurança Patrimonial, empresa que prestava serviços para mais de 300 clientes corporativos em São Paulo. O império que Alexandre havia construído era avaliado em 4,7 bilhões de reais, gerava mais de 12 mil empregos diretos e tinha faturamento anual superior a 800 milhões. Mas há 8 meses, para todos que trabalhavam no edifício empresarial Paulista Tower, o prédio corporativo mais sofisticado da Avenida Paulista, Alexandre era apenas seu Alex, o segurança do turno matutino que chegava pontualmente às 5h50, cumprimentava educadamente os executivos com "Bom dia, doutor" ou "Bom dia, doutora". Anotava meticulosamente todas as entradas e saídas no livro de registro e garantia que tudo funcionasse perfeitamente durante suas 8 horas de plantão. O disfarce havia começado como um experimento empresarial cuidadosamente planejado. Alexandre queria entender na prática como funcionava a Guardiões Segurança Patrimonial, empresa que havia adquirido 3 anos antes e que representava apenas 2% do faturamento total da holding, mas que ele considerava estratégica por prestarem serviços para clientes importantes. Queria conhecer de perto a operação que terceirizava para dezenas de prédios comerciais, identificar pontos de melhoria, entender as dificuldades reais dos funcionários operacionais. O que Alexandre descobriu nos primeiros dias de experiência foi muito mais revelador e perturbador do que qualquer relatório gerencial poderia mostrar. Quando as pessoas acreditam que você é hierarquicamente inferior, elas revelam aspectos de sua personalidade que jamais mostrariam a um superior. Descobriu que o verdadeiro teste de caráter não acontece quando alguém está sendo observado por chefes, mas quando acredita estar interagindo com subordinados. Naquela manhã específica de segunda-feira, enquanto se dirigia ao Paulista Tower em seu Honda Civic 2018 prata, havia temporariamente aposentado a Ferrari 488 GTB vermelha e o Mercedes AMG GT 63S para não despertar suspeitas. Alexandre refletiu sobre os 8 meses mais educativos e, ao mesmo tempo, mais desapontadores de sua carreira empresarial. A Costa Holdings ocupava os 6 últimos andares do Paulista Tower, do 20º ao 25º andar, num total de 3.500 metros quadrados de escritórios de padrão internacional, com vista panorâmica da cidade, salas de reunião equipadas com tecnologia de ponta
e uma infraestrutura que custara 15 milhões de reais para ser montada. Ironicamente, Alexandre passava 8 horas por dia no térreo e no subsolo do prédio que sua própria holding havia ajudado a financiar, observando diariamente executivos da Costa Holdings e de outras 16 empresas que alugavam salas ali tratarem-no como se fosse parte do mobiliário urbano. O prédio em si era uma obra de arte arquitetônica, 25 andares de vidro e aço, jardins verticais nas fachadas lateral, sistema de ar-condicionado inteligente, elevadores de alta velocidade, importados da Alemanha, sistema de segurança com reconhecimento facial, estacionamento robotizado no subsolo. Alexandre conhecia cada detalhe técnico, porque havia participado pessoalmente das reuniões de planejamento quando decidiu investir no empreendimento. Bom dia, seu Alex, disse Dr. Rodrigo Mendes, diretor financeiro da Costa Holdings, passando pela recepção às 7h30 em ponto, como fazia religiosamente todos os dias úteis há 6 anos. Era um cumprimento automático, protocolar, sem contato, visual direto, do tipo que se oferece a pessoas que existem apenas funcionalmente no ambiente de trabalho. Bom dia, Dr. Rodrigo. Tenha um ótimo dia, respondeu Alexandre, como fazia todos os dias há 8 meses, mantendo o tom respeitoso e cordial que havia aperfeiçoado para seu personagem. O que Dr. Rodrigo Mendes não sabia era que seu Alex conhecia exatamente todos os projetos que ele estava tocando. Tinha acesso ao relatório detalhado de sua performance anual. Sabia que seu salário era de 47 mil mensais, mais bônus de até 6 salários por ano baseado em metas. E principalmente que nas últimas 10 semanas havia descoberto que Rodrigo estava sistematicamente desviando recursos de 3 projetos diferentes para contas pessoais, numa operação de corrupção que já somava mais de 3,8 milhões de reais. Como CEO, Alexandre recebia semanalmente relatórios de auditoria interna de todas as suas empresas. Como segurança, ele havia presenciado conversas telefônicas, reuniões não oficiais e movimentações suspeitas que nenhum relatório formal jamais capturaria. Manter uma identidade dupla como CEO bilionário e segurança anônimo exigia uma logística complexa que Alexandre havia planejado com a mesma meticulosidade que aplicava em suas aquisições empresariais. Havia criado uma persona completa e convincente, Alexandre Silva, mudança sutil do sobrenome, CPF e documentos em nome da identidade alternativa, endereço oficial num apartamento de 80 metros quadrados que alugara na Vila Madalena, histórico profissional como técnico em segurança patrimonial com experiência em empresas menores. Todos os dias úteis, das 5h50 às 14h, ele era rigorosamente seu Alex. Das 15h30 às 19h, em um escritório secreto que havia montado num prédio comercial discreto na Vila Olímpia, ele voltava a ser Alexandre Costa, CEO da Costa Holdings, participando de videoconferências executivas, reuniões de diretoria, análise de investimentos e tomada de decisões estratégicas que movimentavam milhões de reais. A transição entre as duas identidades era coreografada como uma operação militar. Alexandre havia contratado Beatriz Almeida, uma consultora empresarial de altíssima confiança com quem trabalhava há 12 anos, como CEO operacional temporária da Costa Holdings. Oficialmente, ela estava representando o interesse do senhor Alexandre Costa, que se encontrava em missão empresarial estendida na Europa e Ásia, prospectando oportunidades de expansão internacional e não poderia estar fisicamente presente no Brasil por um período indeterminado. A história era plausível, porque Alexandre realmente havia feito várias viagens internacionais longas nos anos anteriores, e o mercado empresarial estava acostumado com CEOs de grandes holdings, delegando operações cotidianas para executivos de confiança,
enquanto se concentravam em estratégia e novos negócios. Como estão as operações no Paulista Tower? Perguntava Beatriz durante as reuniões executivas vespertinas, realizadas sempre por videoconferência para manter a ilusão de que Alexandre estava no exterior. Cada dia mais revelador, respondia Alexandre, analisando planilhas que consolidavam tanto os números oficiais da empresa quanto suas observações comportamentais detalhadas de 8 meses. Estou descobrindo aspectos da nossa cultura organizacional que jamais apareceriam em qualquer relatório formal de consultoria. Durante esses 8 meses de vida dupla, Alexandre havia documentado meticulosamente centenas de situações que o fizeram questionar tudo o que acreditava saber sobre gestão de pessoas, liderança empresarial e principalmente sobre o caráter real das pessoas que colocara em posições de confiança e autoridade em suas empresas. O que mais chocou Alexandre durante seus primeiros meses como segurança não foram grandes atos de discriminação ou eventos dramáticos, mas a coleção sistemática de pequenos desrespeitos diários, microagressões hierárquicas e, principalmente, a forma como funcionários, considerados operacionais, eram consistentemente tratados como seres humanos de segunda categoria, por executivos que ganhavam salários pagos, em última instância, por ele. A recepção do Paulista Tower era um palco perfeito para observar essas dinâmicas. Alexandre passava 8 horas diárias, sentado numa mesa discreta, de onde podia ver e ouvir praticamente tudo o que acontecia. Conversas de negócios que aconteciam como se ele fosse surdo-mudo, discussões sobre demissões e promoções como se ele fosse um objeto inanimado, comentários preconceituosos sobre funcionários operacionais como se ele não tivesse sentimentos ou capacidade de compreensão. Executivos falavam ao celular sobre transações de milhões de reais na frente dele, como se ele fosse tecnologicamente incapaz de entender números. Secretárias discutiam vida pessoal de chefes, incluindo casos extramaritais e problemas financeiros pessoais, presumindo que um segurança não teria interesse ou capacidade de processar informações complexas. Seu Alex, disse certa manhã Fernanda Rodrigues, gerente de marketing da Costa Holdings, você pode ficar de olho na minha bolsa aqui na recepção? Vou subir rapidinho para buscar um documento que esqueci. Era um pedido aparentemente inocente, mas que revelava como ela o categorizava mentalmente. Como alguém cuja única função na vida era estar disponível para necessidades alheias, sem vontade própria, agenda pessoal ou dignidade profissional. Outros executivos eram mais explícitos, na demonstração de superioridade hierárquica. Esse ar-condicionado está muito forte aqui no lobby, reclamou certo dia Dr. Eduardo Santos, diretor comercial da Costa Holdings. Por que vocês da segurança não fazem alguma coisa útil e ligam para a manutenção predial pedindo para ajustar? Claro, Dr. Eduardo. Vou providenciar imediatamente, respondeu Alexandre, fingindo anotar o pedido em sua agenda de trabalho. O que Dr. Eduardo não sabia era que Alexandre, como proprietário do prédio através de uma das empresas da holding, já havia autorizado a instalação de um sistema de climatização inteligente de última geração, orçado em 2,8 milhões de reais. Mas a obra só começaria no mês seguinte devido ao cronograma de fornecedores europeus especializados. O mais perturbador para Alexandre não era ser tratado como subalterno. Ele havia antecipado isso como parte natural do experimento. O que realmente o incomodava era descobrir que pessoas em quem confiava a gestão de centenas de milhões de reais demonstravam em sua vida cotidiana uma arrogância e falta de empatia que jamais transpareciam durante reuniões executivas formais.
Foi durante o segundo mês como segurança que Alexandre começou a notar padrões de comportamento suspeito que passavam completamente despercebidos aos sistemas formais de controle interno da empresa. Dr. Rodrigo Mendes, o diretor financeiro que o cumprimentava educadamente todas as manhãs, recebia visitas semanais de fornecedores que não constavam na agenda oficial da empresa. Alexandre notou porque, como segurança, era sua responsabilidade registrar todos os visitantes, verificar documentos e anotar horários de entrada e saída. "Bom dia, vim para a reunião com o Dr. Rodrigo Mendes", disse um visitante numa terça-feira de setembro. "Sou da construtora Almeida em Filhos." Alexandre consultou a agenda oficial que recebia diariamente da Secretaria Executiva. Não havia reunião marcada com construtora Almeida em Filhos para aquele dia, nem para qualquer outro dia da semana. "Senhor, não encontro essa reunião na agenda oficial. Quer que eu confirme com a secretaria do Dr. Rodrigo?" "Não precisa, é uma reunião informal. Ele já sabe que eu venho toda terça-feira neste horário." Antes que Alexandre pudesse insistir no protocolo, Dr. Rodrigo desceu rapidamente do elevador, cumprimentou o visitante com familiaridade evidente e o levou para uma das salas de reunião reservadas do térreo, salas que oficialmente só poderiam ser usadas mediante agendamento prévio através da administração predial. Como CEO, Alexandre havia estabelecido políticas rígidas de compliance. Todas as reuniões com fornecedores deveriam ter registro formal na agenda da empresa, presença obrigatória de pelo menos 2 pessoas da Costa Holdings e ata de reunião arquivada no sistema corporativo. Dr. Rodrigo estava sistematicamente violando protocolos básicos de governança corporativa. Durante as semanas seguintes, Alexandre documentou discretamente essas reuniões irregulares. Como tinha acesso privilegiado aos relatórios financeiros consolidados da holding, conseguiu cruzar informações e descobrir que Dr. Rodrigo estava aprovando contratos superfaturados com a construtora Almeida em Filhos, empresa que nem sequer constava na lista oficial de fornecedores homologados e, aparentemente, recebendo comissões não declaradas. Os números eram alarmantes. Em 6 meses, a construtora Almeida em Filhos havia recebido 3,8 milhões de reais em contratos de reformas e manutenção predial que apresentavam preços 40% acima da média de mercado. Alexandre começou a suspeitar que Dr. Rodrigo estava embolsando a diferença. Entre todas as centenas de pessoas que Alexandre observou durante seus meses como segurança, uma se destacou de forma consistente e impressionante. Juliana Ferreira, analista financeira júnior de 29 anos, formada em Ciências Contábeis pela PUC-SP, com especialização em controladoria e auditoria. Juliana trabalhava na Costa Holdings há 2 anos. Ganhava R$ 8.500 mensais, um salário que Alexandre considerava absurdamente baixo, considerando sua qualificação e performance. E era uma das raríssimas pessoas em todo o prédio que tratava Alexandre como ser humano completo, não como função operacional. "Bom dia, seu Alex. Como foi o fim de semana?" Perguntava ela todos os dias, chegando sempre entre 7h45 e 8h, carregando uma xícara de café e um sorriso genuíno. "Tranquilo, Juliana. Aproveitei para descansar e ler um pouco. E o seu?" "Estudei para uma prova de pós-graduação que estou fazendo. Estou tentando me especializar em gestão financeira internacional." Era exatamente o tipo de conversa natural que Alexandre raramente tinha com outros funcionários. Juliana perguntava sobre sua família fictícia, lembrava de detalhes de conversas anteriores, demonstrava interesse genuíno por sua vida pessoal e, principalmente, nunca demonstrava pressa ou impaciência quando conversavam. "Seu Alex", disse ela numa sexta-feira de outubro, "posso te pedir um favor?" "Claro, Juliana. Minha mãe vai fazer uma cirurgia na segunda-feira e eu vou precisar sair mais cedo hoje para acompanhar ela no hospital. Você pode avisar para Dona Carla se alguém perguntar onde estou?" "Claro.
Fico de olho. E como está sua mãe? Nervosa, mas os médicos disseram que é um procedimento simples. Obrigada por perguntar. Você é uma das únicas pessoas neste prédio que realmente se importa com os funcionários como seres humanos. A observação atingiu Alexandre com força inesperada. Juliana, sem saber com quem estava falando, estava elogiando nele exatamente a qualidade que ele mais valorizava como líder e que havia tentado cultivar em toda a sua cultura empresarial. Empatia genuína com pessoas independente de sua posição hierárquica. Durante os meses seguintes, Alexandre observou que Juliana não apenas demonstrava humanidade excepcional com ele e outros funcionários operacionais, mas também possuía competência técnica que frequentemente superava a de seus superiores hierárquicos. Ela chegava consistentemente meia hora antes do horário oficial de trabalho e saía pelo menos uma hora depois, não por obrigação, mas por dedicação genuína. Fazia perguntas inteligentes durante reuniões, propunha melhorias em processos financeiros que eram sistematicamente ignoradas por gestores mais experientes, demonstrava conhecimento atualizado sobre regulamentações fiscais e normas contábeis. Em várias ocasiões, Alexandre presenciou Juliana corrigindo discretamente erros de cálculos feitos por analistas seniores, sem jamais expor os colegas publicamente. Quando o Dr. Rodrigo apresentava relatórios com inconsistências matemáticas, ela anotava as correções e as entregava depois da reunião, permitindo que ele fizesse os ajustes sem constrangimento público. O momento que cristalizou definitivamente a decisão de Alexandre de encerrar seu disfarce e promover mudanças radicais na empresa aconteceu numa manhã fria de quinta-feira, em novembro, quando uma delegação de 5 investidores japoneses da Mitsubishi Corporation visitou a Costa Holdings para avaliar uma possível joint venture em projetos de infraestrutura urbana. Alexandre estava na recepção quando o grupo chegou às 9h15. 5 executivos japoneses impecavelmente vestidos, acompanhados de Carla Santos, diretora de Recursos Humanos, Dr. Eduardo Santos, diretor comercial, e Dr. Rodrigo Mendes, diretor financeiro. Era uma reunião estratégica de altíssima importância. Alexandre sabia, porque havia autorizado pessoalmente as negociações 6 semanas antes, numa videoconferência com Beatriz, onde aprovara investimento de até 300 milhões de reais na parceria. "Welcome to Paulista Tower", disse Carla Santos em inglês, com sotaque carregado, mas compreensível. "This is one of São Paulo's most sophisticated corporate buildings." Os executivos japoneses observavam tudo com a atenção meticulosa característica da cultura empresarial deles, fazendo anotações discretas sobre infraestrutura, organização, eficiência operacional e, principalmente, sobre como funcionários eram tratados, um aspecto que Alexandre sabia ser fundamental na avaliação de parceiros pela cultura corporativa japonesa. Foi durante essa observação atenta que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Sr. Takeshi Yamamoto, o líder da delegação, se aproximou de Alexandre e, em inglês fluente e educado, perguntou: "Excuse me, sir. How long have you been working in this building?" "Com licença, senhor. Há quanto tempo trabalha neste prédio?" Alexandre respondeu naturalmente também em inglês. 8 months, Mr. Yamamoto, and I really enjoy the professional environment here. It's a very well-organized building. 8 meses, Sr. Yamamoto, e gosto muito do ambiente profissional aqui. É um prédio muito bem organizado. Sr. Yamamoto sorriu com aprovação evidente e continuou a conversa. "The security standards seem excellent, and the staff appears very professional. This speaks well of the management quality." Os padrões de segurança parecem excelentes e a equipe parece muito profissional. E isso fala bem da qualidade da gestão. "Thank you, sir."
We always try to maintain the highest possible standards of service and professionalism. Obrigado, senhor. Sempre tentamos manter os mais altos padrões possíveis de serviço e profissionalismo. Foi exatamente nesse momento que Dr. Eduardo Santos interviu de forma brusca e constrangedora. Desculpem a interrupção, disse ele em português, dirigindo-se aos japoneses com um sorriso forçado. Vocês não precisam perder tempo conversando com ele. Ele é apenas o segurança. O silêncio que se seguiu foi devastador. Os 5 executivos japoneses trocaram olhares de surpresa e desconforto evidente. Na rigorosa cultura empresarial japonesa, desrespeitar qualquer funcionário na frente de visitantes é considerado falha grave de liderança e indicador de cultura organizacional tóxica. Sr. Yamamoto franziu ligeiramente as sobrancelhas, uma demonstração de desagrado que na comunicação não verbal japonesa equivalia a uma explosão de raiva ocidental. "I'm sorry for the interruption", disse Dr. Eduardo em inglês, tentando desesperadamente contornar o constrangimento. "Please, let's proceed to the meeting room." Desculpem pela interrupção. Por favor, vamos prosseguir para a sala de reunião. Mas Sr. Yamamoto deliberadamente ignorou Dr. Eduardo, se virou novamente para Alexandre e disse com cortesia enfática: "Thank you very much for your kindness and professionalism, sir. It was truly a pleasure to meet you." Muito obrigado pela gentileza e profissionalismo, senhor. Foi realmente um prazer conhecê-lo. Alexandre assentiu respeitosamente. "The pleasure was entirely mine, Mr. Yamamoto. I hope you have a very productive meeting." O prazer foi inteiramente meu, Sr. Yamamoto. Espero que tenham uma reunião muito produtiva. Quando o grupo se dirigiu aos elevadores, Alexandre podia ver pela linguagem corporal dos japoneses que o comentário de Dr. Eduardo havia causado impacto extremamente negativo. Na cultura empresarial japonesa, a forma como uma empresa trata seus funcionários de níveis hierárquicos menores é considerada indicador confiável de integridade organizacional e qualidade de liderança. 3 horas depois, quando a delegação japonesa saiu do prédio, Alexandre notou que eles pareciam visivelmente menos entusiasmados que quando chegaram. Sr. Yamamoto passou pela recepção, acenou discretamente para Alexandre, mas não se despediu de Dr. Eduardo ou dos outros diretores da Costa Holdings. Alexandre descobriu mais tarde, através de Beatriz, que os japoneses haviam declinado da joint venture, alegando incompatibilidades culturais fundamentais entre as empresas. Naquela noite, sozinho em seu apartamento temporário na Vila Madalena, Alexandre tomou a decisão que mudaria completamente os rumos de sua experiência. Era hora de encerrar o disfarce, mas de forma planejada e educativa que causasse o máximo impacto transformacional possível em sua organização. Durante uma videoconferência de emergência com Beatriz, realizada às 22 para manter a ficção de que ele estava em fuso horário europeu, Alexandre delineou meticulosamente seu plano de revelação. "Quero organizar uma Assembleia Geral da Costa Holdings", disse ele. "Todos os funcionários, desde diretores até auxiliares de limpeza. Vou me revelar publicamente e implementar mudanças estruturais imediatas." Alexandre, tem certeza absoluta? Isso pode causar um terremoto organizacional que afete não apenas a Costa Holdings, mas todas as outras empresas da holding. É exatamente isso que eu quero, Beatriz. 8 meses de observação me mostraram que temos problemas culturais profundos que exigem intervenção radical. Não dá para corrigir através de memorandos ou workshops de conscientização. E qual vai ser a estratégia de implementação? Alexandre sorriu com determinação. "Vou demonstrar na prática como o merecimento real supera a hierarquia artificial. Vou promover quem merece ser promovido e demitir quem demonstrou incompetência ética. Mas antes disso,
Quero que todos entendam exatamente por que essas decisões estão sendo tomadas. Durante a semana seguinte, trabalhando em seu escritório secreto na Vila Olímpia, Alexandre compilou evidências detalhadas e organizadas de tudo que havia observado durante 8 meses. As fraudes sistemáticas de Dr. Rodrigo, documentadas com fotos, gravações de áudio autorizadas por ele mesmo como proprietário da empresa, e análises financeiras que comprovavam desvios de recursos. O padrão de preconceito hierárquico de Dr. Eduardo e outros executivos, documentado através de dezenas de situações presenciadas. A competência excepcional de funcionários como Juliana, comprovada através de relatórios de performance que ele havia solicitado discretamente ao Departamento de Recursos Humanos. Mais importante, Alexandre havia desenvolvido um plano completo de reestruturação organizacional que implementaria imediatamente após a revelação, incluindo novas políticas de valorização profissional, sistemas de comunicação horizontal entre diferentes níveis hierárquicos, programas de desenvolvimento interno e, principalmente, critérios objetivos de promoção baseados em mérito e comportamento ético, não apenas em resultados financeiros. O plano de Alexandre para sua revelação era elaborado como uma operação empresarial de alta complexidade. Ele instruiu Beatriz a marcar uma reunião de avaliação estratégica para toda a Costa Holdings, supostamente comandada por consultores internacionais especializados em eficiência organizacional, que estariam apresentando resultados de auditoria comportamental detalhada, conduzida durante os últimos 8 meses. Pessoal, anunciou Carla Santos numa circular interna enviada na sexta-feira anterior. Na próxima quinta-feira teremos uma reunião de importância estratégica fundamental com consultores especializados em análise de cultura organizacional. Presença obrigatória de todos os funcionários da Costa Holdings, desde diretores até auxiliares operacionais. A reunião acontecerá das 9 horas às 12 horas no auditório principal do 25º andar. O que nenhum dos 147 funcionários da Costa Holdings sabia era que os consultores especializados eram, na verdade, Alexandre Costa, se revelando como verdadeiro CEO e proprietário da empresa, acompanhado de Beatriz e mais 3 consultores reais que ele havia contratado para legitimar o processo. Durante a semana que antecedeu a reunião, Alexandre observou cuidadosamente como cada pessoa reagiu ao anúncio. As reações foram reveladores dos diferentes perfis de funcionários. Dr. Eduardo fez questão de comentar ostensivamente na recepção. Seu Alex, vocês da operação também vão participar. Vão ver como uma auditoria empresarial séria funciona. Talvez aprendam alguma coisa sobre gestão profissional. Carla Santos foi ainda mais explícita e condescendente. Espero que todos os funcionários operacionais prestem muita atenção na apresentação. Podem aprender sobre padrões de excelência empresarial que talvez nunca tenham visto antes. Dr. Rodrigo tentou parecer confiante, mas Alexandre notou sinais evidentes de nervosismo. Chegava mais cedo ao trabalho, ficava mais tempo em reuniões fechadas, fez 3 ligações internacionais suspeitas que Alexandre conseguiu monitorar através do sistema de telefonia do prédio. Juliana, por outro lado, demonstrou curiosidade genuína e construtiva. Seu Alex, você acha que essa auditoria vai resultar em oportunidades de crescimento para funcionários júniores? Tenho algumas ideias sobre melhorias em processos financeiros que gostaria de compartilhar se houver oportunidade. A manhã de quinta-feira chegou com uma tensão palpável que Alexandre podia sentir fisicamente no ar do Paulista Tower. Às 8h30, todos os 147 funcionários da Costa Holdings estavam reunidos no auditório principal do 25º andar
Um espaço sofisticado de 400 metros quadrados, com capacidade para 200 pessoas, sistema audiovisual de última geração e vista panorâmica espetacular da cidade de São Paulo. Alexandre chegou ao prédio no horário normal de sua rotina como segurança, cumprimentou os colegas como fazia todos os dias há 8 meses, e subiu para o 25º andar usando o elevador de serviço junto com outros funcionários operacionais. Para todos os efeitos práticos, ele era apenas mais um participante convocado para a misteriosa reunião. O auditório estava organizado de forma estratégica. Diretores e gerentes nas primeiras fileiras, analistas e coordenadores no meio, funcionários operacionais nas fileiras do fundo. Era uma disposição que refletia perfeitamente a hierarquia organizacional que Alexandre pretendia questionar. Às 9h em ponto, Beatriz entrou no auditório, acompanhada de 3 consultores externos que Alexandre havia contratado para dar legitimidade ao processo. Ela se dirigiu ao púlpito principal e começou sua apresentação com voz firme e autoridade evidente. Bom dia a todos. Meu nome é Beatriz Almeida e represento uma consultoria internacional especializada em análise de cultura organizacional. Durante os últimos 8 meses, a Costa Holdings foi objeto de uma auditoria comportamental extremamente detalhada e abrangente. Murmúrios de surpresa e curiosidade percorreram o auditório. A maioria dos funcionários não sabia que qualquer tipo de auditoria estava sendo conduzida. Esta auditoria foi autorizada pessoalmente pelo proprietário e CEO da Costa Holdings, Sr. Alexandre Costa, que retorna hoje de suas atividades internacionais na Europa e Ásia para apresentar pessoalmente os resultados e implementar mudanças estruturais baseadas em nossas descobertas. Dr. Eduardo sussurrou discretamente para Carla Santos. Finalmente vamos conhecer o grande chefe pessoalmente. Espero que ele reconheça nosso trabalho. Dr. Rodrigo estava visivelmente suando e inquieto, movimentando-se na cadeira como se não conseguisse encontrar posição confortável. Beatriz continuou. Mas antes de apresentar os resultados e as mudanças que serão implementadas, gostaria de esclarecer exatamente como esta auditoria comportamental foi conduzida durante esses 8 meses. Foi nesse momento que Alexandre se levantou lentamente da cadeira onde estava sentado na última fileira, junto com outros funcionários operacionais. Permita-me apresentar pessoalmente os resultados desta auditoria, disse ele, caminhando calmamente pelo corredor central do auditório em direção ao púlpito. O silêncio que tomou conta do auditório foi absoluto e dramático. Os 147 funcionários observaram, em estado de choque crescente, o homem que conheciam como seu Alex, o segurança, caminhando com postura de autoridade absoluta para assumir o comando da reunião mais importante da empresa. Quando Alexandre chegou ao púlpito e pegou o microfone, o silêncio era tão profundo que seria possível ouvir uma agulha caindo no chão. Meu nome é Alexandre Costa, disse ele com voz clara e firme, que ecoou pelo sistema de som. Sou o proprietário, fundador e CEO da Costa Holdings, e durante os últimos 8 meses trabalhei diariamente como segurança neste prédio, observando como nossa cultura organizacional realmente funciona, quando vocês acreditavam que ninguém importante estava assistindo. O impacto da revelação foi sísmico. Carla Santos ficou literalmente branca, como se tivesse visto um fantasma. Dr. Eduardo parecia ter parado de respirar, com a boca ligeiramente aberta e olhos arregalados de incredulidade total. Dr. Rodrigo se contraiu na cadeira, como se quisesse fisicamente desaparecer do auditório. Mas a reação que mais tocou Alexandre foi de Juliana.
Surpresa genuína seguida imediatamente de um sorriso orgulhoso e emocionado, como se estivesse feliz de descobrir que havia tratado com respeito e humanidade alguém que se revelara uma pessoa extraordinária. Alexandre deixou o silêncio se prolongar por exatos 30 segundos, permitindo que todos processassem completamente a magnitude da revelação. Depois, continuou com voz controlada, mas carregada de autoridade. Durante 8 meses, disse ele, observei diariamente como vocês tratam funcionários que consideram hierarquicamente inferiores. Presenciei fraudes, documentei preconceitos sistemáticos e, principalmente, identifiquei desperdícios monumentais de talentos humanos que existem nesta organização. Alexandre ativou um sistema de projeção que mostrou na tela principal uma apresentação meticulosamente preparada com fotos, documentos, gravações de áudio e análises financeiras. Esta apresentação está sendo gravada e será arquivada como documento oficial da empresa. Todas as decisões que tomarei hoje são baseadas em evidências concretas, coletadas durante 184 dias de observação direta. Ele começou sua exposição com os casos mais graves. Senhor Rodrigo Mendes, por favor, venha aqui. Dr. Rodrigo se levantou com pernas visivelmente trêmulas e caminhou até o púlpito como um condenado marchando para o cadafalso. Durante esses 8 meses, disse Alexandre, projetando documentos na tela, documentei sistematicamente reuniões irregulares suas com fornecedores não homologados, contratos superfaturados, aprovados sem seguir protocolos de compliance e recebimento de comissões não declaradas. A tela mostrou fotos datadas das reuniões com a construtora Almeida & Filhos, cópias de contratos com valores destacados, análises comparativas de preços de mercado e, principalmente, registros de transferências bancárias suspeitas. O valor total das fraudes que documentei soma exatos 3.847 mil, distribuídos em 17 operações diferentes ao longo de 6 meses. A sala estava em silêncio sepulcral. Alguns funcionários sussurravam inaudivelmente entre si. Sr. Rodrigo Mendes está demitido por justa causa, efetivo imediatamente. Responderá criminalmente por apropriação indébita, corrupção ativa e formação de esquema fraudulento contra patrimônio empresarial. Alexandre fez um sinal discreto e 2 seguranças, funcionários reais da Guardiões Segurança Patrimonial, entraram no auditório. Por favor, escortem o Sr. Rodrigo para retirar seus pertences pessoais e se retirar do prédio. Ele está proibido de retornar às instalações da Costa Holdings. Rodrigo tentou falar. Senhor Alexandre, eu posso explicar. Havia circunstâncias. Não há nada para explicar, Sr. Rodrigo. Tenho evidências irrefutáveis. O departamento jurídico entrará em contato com seus advogados. Enquanto Rodrigo era escoltado para fora do auditório, Alexandre prosseguiu para o próximo caso. Dr. Eduardo Santos, por favor. Eduardo se aproximou do púlpito com postura ligeiramente mais controlada que Rodrigo, mas ainda visivelmente abalado. Dr. Eduardo, na quinta-feira passada, o senhor disse na frente de investidores japoneses da Mitsubishi Corporation que eu era apenas o segurança, como se isso fosse algo diminutivo ou irrelevante. Alexandre projetou na tela um relatório detalhado sobre a reunião com os japoneses. Essa atitude desrespeitosa na frente de parceiros internacionais custou à Costa Holdings uma joint venture avaliada em 300 milhões de reais. Os japoneses declinaram da parceria alegando incompatibilidades culturais fundamentais. Eduardo estava suando abundantemente. Senhor Alexandre, eu não sabia que o senhor... Exato, doutor Eduardo. O senhor não sabia. E tratou com desrespeito alguém que acreditava ser hierarquicamente inferior. Isso revela aspectos fundamentais sobre seu caráter que são incompatíveis com liderança na Costa Holdings.
Alexandre fez uma pausa dramática. Mas o desrespeito com investidores internacionais foi apenas o sintoma de um problema maior. Durante 8 meses, documentei dezenas de situações em que o senhor demonstrou arrogância sistemática com funcionários operacionais. A tela mostrou uma lista detalhada: datas, horários, transcrições de comentários preconceituosos, situações de desrespeito hierárquico. Dr. Eduardo Santos também está demitido, efetivo imediatamente. Mas, Sr. Alexandre, eu tenho 15 anos de empresa. Meus resultados comerciais sempre foram... Seus resultados comerciais são irrelevantes quando seu comportamento pessoal compromete a reputação da empresa e afasta oportunidades de negócio de centenas de milhões de reais. Após as demissões dramáticas, Alexandre mudou completamente o tom e a energia de sua apresentação. O clima tenso do auditório começou a se transformar em curiosidade expectante. Agora, disse ele com um sorriso genuíno, quero falar sobre as descobertas extremamente positivas que fiz durante esses 8 meses. Alexandre ativou uma nova sessão da apresentação, mostrando fotos e dados sobre funcionários que haviam se destacado positivamente. Juliana Ferreira, por favor, venha aqui. Juliana se levantou da cadeira no meio do auditório e caminhou até o púlpito visivelmente nervosa, mas com curiosidade evidente nos olhos. Juliana, disse Alexandre, durante 8 meses, observei como você trata todas as pessoas com respeito genuíno e dignidade profissional, independentemente do cargo que ocupam na hierarquia organizacional. A tela começou a mostrar dados impressionantes sobre a performance de Juliana, relatórios técnicos que havia produzido, melhorias em processos que havia proposto, erros de outros funcionários que havia corrigido discretamente, horas extras voluntárias que dedicava à empresa. Mais importante, você demonstrou competência técnica excepcional que tem sido sistematicamente subutilizada devido a preconceitos hierárquicos. Alexandre fez uma pausa dramática que deixou todo o auditório em suspense. Você está promovida a diretora financeira da Costa Holdings, efetivo imediatamente, com salário inicial de 35 mil mensais, mais participação nos lucros, mais stock options da empresa. Os aplausos que explodiram no auditório foram espontâneos, emocionados e prolongados. Juliana estava com lágrimas nos olhos, claramente emocionada e surpresa. Mas por que eu? Perguntou ela no microfone. Porque durante 8 meses você foi a única pessoa neste prédio que me tratou consistentemente como ser humano completo. Porque sua competência técnica é superior à de qualquer analista sênior que tivemos. E principalmente porque liderança verdadeira exige não apenas conhecimento técnico, mas humanidade genuína. Alexandre continuou promovendo outros funcionários que havia observado, demonstrando características excepcionais. Carlos Mendonça, auxiliar administrativo que sempre ajudava colegas com dificuldades, foi promovido a gerente operacional. Marina Santos, recepcionista que falava fluentemente português, inglês e espanhol, foi promovida a coordenadora de relacionamento internacional. Roberto Silva, motorista da empresa que havia presenciado fazendo curso técnico noturno por iniciativa própria, foi promovido a supervisor de DNT Logística. Após as promoções emocionantes, Alexandre apresentou as mudanças estruturais que implementaria imediatamente na Costa Holdings e gradualmente em todas as empresas da holding. A partir de hoje, disse ele, a Costa Holdings terá políticas rígidas de valorização humana que se tornarão modelo para todo o nosso conglomerado empresarial. Alexandre projetou na tela um documento detalhado com as novas diretrizes organizacionais. Primeira mudança: sistema de avaliação balanceado. 50% da avaliação de todos os funcionários, incluindo diretores, será baseada em resultados técnicos.
50% será baseada em comportamento interpessoal, liderança humanizada e contribuição para ambiente organizacional saudável. Murmúrios de aprovação percorreram o auditório. Segunda mudança: comunicação horizontal obrigatória. Criaremos canais de comunicação direta entre todos os níveis hierárquicos. Qualquer funcionário, independentemente do cargo, poderá apresentar ideias, sugestões ou reclamações diretamente à diretoria executiva. Terceira mudança: Programa de Desenvolvimento Interno Universal. Todos os funcionários terão acesso a cursos de capacitação, treinamentos de liderança e oportunidades de crescimento profissional financiados integralmente pela empresa. Alexandre fez uma pausa para permitir que todos processassem as informações. Mais importante, implementaremos a política de rotação operacional executiva. Todos os executivos e gerentes trabalharão 2 dias por mês em funções operacionais: segurança, limpeza, atendimento ao cliente, logística, para manter em contato direto com a realidade cotidiana da empresa. Os aplausos desta vez foram ainda mais entusiasmados. E, finalmente, disse Alexandre, criaremos o Comitê de Ética Organizacional, composto por funcionários eleitos democraticamente de todos os níveis hierárquicos, com poder de decisão sobre questões de comportamento interprofissional. Nos meses seguintes à revelação dramática, a transformação na Costa Holdings foi radical e serviu como laboratório para mudanças que Alexandre implementou gradualmente em todas as 17 empresas de sua holding. A demissão de Dr. Rodrigo e Dr. Eduardo causou inicialmente um período de instabilidade operacional, mas Alexandre havia antecipado isso e implementou um plano de transição estruturado. Juliana assumiu a diretoria financeira com o apoio de consultores externos especializados durante os 3 primeiros meses. Carlos Mendonça foi treinado intensivamente para sua nova função gerencial. Marina Santos fez curso intensivo de relações internacionais custeado pela empresa. O mais impressionante foi observar como a mudança de cultura organizacional afetou positivamente a produtividade e moral geral dos funcionários. Pessoas que antes trabalhavam com medo de retaliação hierárquica começaram a propor ideias inovadoras. Funcionários operacionais que nunca haviam sido ouvidos apresentaram sugestões que resultaram em economias significativas e melhorias de processo. Como está sendo dirigir a empresa depois da experiência como segurança? Perguntou um jornalista da revista Exame durante uma entrevista exclusiva que Alexandre concedeu 3 meses após a revelação. Transformador em todos os sentidos, respondeu Alexandre. Descobri que liderança autêntica não tem nada a ver com títulos, salários ou posição na hierarquia organizacional. Tem a ver com como você trata pessoas que aparentemente não podem fazer nada por você. A entrevista foi publicada como matéria de capa com o título O CEO que se disfarçou de segurança. Lições sobre liderança humanizada. O artigo se tornou viral nas redes sociais e a metodologia Costa de gestão organizacional começou a ser estudada por escolas de administração e consultores empresariais de todo o Brasil. Executivos de outras empresas começaram a visitar a Costa Holdings para conhecer na prática como funcionavam as políticas de valorização humana. Alguns chegavam céticos, achando que se tratava de marketing corporativo, mas saíam impressionados com resultados concretos. Redução de 70% na rotatividade de funcionários, aumento de 40% na produtividade geral e, principalmente, transformação completa no ambiente de trabalho. 4 meses após a revelação, Alexandre recebeu uma ligação inesperada de Sr. Takeshi Yamamoto, o líder da delegação japonesa que havia sido desrespeitada por Dr. Eduardo. Mr. Costa, disse Sr. Yamamoto em inglês, we read about your remarkable experiment in Brazilian business media.
We would like to schedule a new meeting to reconsider our joint venture. Sr. Costa, lemos sobre seu experimento notável na mídia empresarial brasileira. Gostaríamos de agendar uma nova reunião para reconsiderar nossa joint venture. Of course, Mr. Yamamoto, you're always welcome here. But this time, we would like to meet with you personally, and also with some of the operational employees we met during our first visit. Mas desta vez, gostaríamos de nos encontrar pessoalmente com o senhor e também com alguns dos funcionários operacionais que conhecemos durante nossa primeira visita. A reunião aconteceu numa terça-feira de março, exatamente no mesmo auditório onde Alexandre havia se revelado. Desta vez, a delegação japonesa foi recebida não apenas por Alexandre como CEO, mas por uma equipe que incluía Juliana, agora diretora financeira, Carlos, gerente operacional, e Marina, coordenadora internacional. Mr. Yamamoto, disse Alexandre, I'd like you to meet our new leadership team. They were promoted based on merit and character, not just on hierarchical position. Senhor Yamamoto, gostaria que conhecesse nossa nova equipe de liderança. Foram promovidos baseado em mérito e caráter, não apenas em posição hierárquica. Sr. Yamamoto sorriu com aprovação evidente. Na cultura japonesa, meritocracia baseada em competência e integridade é fundamental para parcerias de longo prazo. This is exactly the kind of organizational transformation that impressed us, disse ele. In Japan, we believe that a company's true character is revealed by how it treats all employees, not just executives. Este é exatamente o tipo de transformação organizacional que nos impressionou. No Japão, acreditamos que o verdadeiro caráter de uma empresa é revelado por como trata todos os funcionários, não apenas executivos. A reunião durou 4 horas e resultou na aprovação imediata da joint venture, agora ampliada para 500 milhões de reais de investimento conjunto. Mais importante, os japoneses propuseram que a metodologia Costa fosse implementada também nas operações asiáticas da parceria. 2 anos após sua experiência como segurança, Alexandre estava palestrando numa conferência internacional sobre liderança empresarial em Londres, quando recebeu uma pergunta que o fez refletir profundamente sobre toda sua jornada transformadora. Mr. Costa, perguntou um CEO alemão da plateia, What was the single most important lesson you learned from working undercover as a security guard? Sr. Costa, qual foi a lição mais importante que aprendeu trabalhando disfarçado como segurança? Alexandre pensou por alguns momentos antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras que resumiriam 2 anos de reflexão. I learned that true authority doesn't come from titles, salaries or hierarchical positions, disse ele, olhando diretamente para a plateia de 300 CEOs e executivos de alto nível. It comes from how you treat people when you think they can't do anything for you. Aprendi que a autoridade verdadeira não vem de títulos, salários ou posições hierárquicas. Vem de como você trata pessoas quando acha que elas não podem fazer nada por você. Ele fez uma pausa, permitindo que a mensagem fosse absorvida. For 8 months, I was treated as invisible by people who worked for me. I discovered that many leaders confuse position with competence, command with leadership, power with influence. Por 8 meses, fui tratado como invisível por pessoas que trabalhavam para mim. Descobri que muitos líderes confundem posição com competência, comando com liderança, poder com influência. And what was the most important change you implemented? E qual foi a mudança mais importante que implementou? I created the 2 days per month rule. Every executive in our company, including myself, must work 2 days per month in operational functions, security, cleaning, customer service, logistics. So we never forget that our authority depends on the work of real people. Criei a regra dos 2 dias por mês.
Todo executivo em nossa empresa, incluindo eu mesmo, deve trabalhar 2 dias por mês em funções operacionais: segurança, limpeza, atendimento ao cliente, logística, para nunca esquecermos que nossa autoridade depende do trabalho de pessoas reais. Os aplausos foram prolongados e entusiasmados. Após a palestra, Alexandre foi abordado por dezenas de CEOs interessados em implementar metodologias similares em suas empresas. Mas a conversa que mais o marcou foi com Margaret Thompson, CEO de uma multinacional inglesa. Alexandre, disse ela, "Your experiment reminded me of something fundamental that we often forget in corporate leadership. The people we consider lowest in our organizations are often the ones who know most about what our companies really need." Alexandre, seu experimento, me lembrou de algo fundamental que frequentemente esquecemos na liderança corporativa. As pessoas que consideramos menores em nossas organizações são frequentemente aquelas que sabem mais sobre o que nossas empresas realmente precisam. 3 anos após encerrar sua experiência como segurança, Alexandre estava em seu escritório no 25º andar do Paulista Tower, revisando relatórios que mostravam o crescimento exponencial da Costa Holdings. A holding havia se tornado referência internacional em gestão humanizada. Suas ações haviam valorizado 180%. E mais importante, pesquisas internas mostravam níveis de satisfação dos funcionários que estavam entre os mais altos do mercado brasileiro. Na mesa de seu escritório, Alexandre mantinha uma foto emoldurada tirada no dia de sua revelação. Ele, no púlpito do auditório, cercado por funcionários aplaudindo, com Juliana sorrindo emocionada ao fundo. Não era uma foto de vitória empresarial, mas de descoberta humana. Naquela tarde, ele recebeu uma visita inesperada. Era Juliana, agora uma executiva respeitada no mercado financeiro, que havia sido convidada para dar palestras sobre liderança feminina em várias universidades. "Alexandre", disse ela, "posso te contar uma coisa que nunca te disse?" "Claro, Juliana. Desde o primeiro dia que você chegou como segurança, eu senti que havia algo diferente em você. Não sabia exatamente o que era, mas você tinha uma forma de escutar, de se interessar genuinamente pelas pessoas que não é comum. O que você acha que era?" "Agora sei. Você nos via como seres humanos completos, não como recursos ou em funções organizacionais. E isso é extremamente raro em qualquer nível hierárquico." Alexandre sorriu, lembrando-se de suas primeiras conversas com Juliana, quando ela ainda o conhecia apenas como seu Alex. "Juliana, posso te confessar algo?" "Claro." Aqueles 8 meses como segurança foram os mais educativos da minha vida empresarial. Aprendi mais sobre liderança verdadeira nesses 8 meses do que em 20 anos como CEO. Por quê? Porque finalmente entendi a diferença entre mandar e liderar, entre ter funcionários e ter pessoas, entre comandar uma empresa e servir a uma causa maior. Naquela noite, voltando para casa no mesmo Civic prata que havia usado durante sua experiência, havia decidido mantê-lo como lembrança. Alexandre refletiu sobre a ironia profunda de sua jornada. Havia passado décadas construindo um império empresarial, acreditando que compreendia completamente os princípios de liderança e gestão de pessoas. Mas só descobriu como realmente liderar quando se disfarçou da pessoa que, na hierarquia organizacional tradicional, tinha menos poder e influência. A frase, "você é apenas o segurança", havia sido dita com desprezo e arrogância, mas se revelou profeticamente transformadora. Durante 8 meses, Alexandre realmente havia sido apenas o segurança. Apenas alguém que observava, protegia, cuidava, servia. E descobriu que essas eram exatamente as qualidades mais importantes de qualquer líder verdadeiro. Quando chegou ao seu apartamento, havia se mudado de volta para sua cobertura no Morumbi,
mas mantido também o pequeno apartamento na Vila Madalena como lembrança de humildade. Alexandre encontrou na mesa uma carta de uma estudante de administração da FGV. Senhor Alexandre, dizia a carta, li sobre sua experiência e gostaria de saber o que o senhor diria para jovens que estão começando suas carreiras executivas. Alexandre sorriu e naquela mesma noite escreveu uma resposta que se tornaria famosa nos meios empresariais. Cara, estudante, se você quer ser um líder verdadeiro, lembre-se sempre, liderança não é sobre quantas pessoas trabalham para você, mas sobre quantas pessoas você serve. Não é sobre o tamanho do seu escritório, mas sobre a amplitude da sua empatia. Não é sobre o poder que você tem sobre outros, mas sobre o poder que você dá aos outros para serem melhores. E, principalmente, nunca se esqueça de que a diferença entre ser dono de tudo e liderar tudo não está no que você possui, mas em como você valoriza quem constrói seus sonhos junto com você. Um dia, quando você estiver no topo de sua carreira, lembre-se de descer ocasionalmente ao térreo. Não para inspecionar ou controlar, mas para lembrar de onde vem a verdadeira força de qualquer organização, das pessoas que fazem o trabalho acontecer, independentemente de títulos ou hierarquias. E se alguém um dia disser que você é apenas alguma coisa, apenas estagiário, apenas assistente, apenas funcionário, sorria e lembre-se, às vezes, ser apenas quem você é muito mais poderoso do que tentar ser quem os outros esperam que você seja. Cordialmente, Alexandre Costa, que um dia foi apenas um segurança e descobriu que isso era mais do que suficiente. Quando terminou de escrever, Alexandre olhou pela janela de sua cobertura e viu as luzes da cidade se estendendo até o horizonte. Cada luz representava uma vida, uma história, uma pessoa trabalhando para construir algo maior que si mesma, e ele sabia que sua responsabilidade não era apenas administrar empresas ou gerar lucros. Era servir as pessoas que confiavam nele para isso, desde diretores até seguranças, desde executivos até faxineiros. Afinal, como havia aprendido da forma mais surpreendente possível, não importa quantos bilhões você tenha ou quantas empresas você controle. O que importa é quantas vidas você consegue tocar positivamente e quantas pessoas conseguem ser melhores por trabalharem com você. E essa descoberta, Alexandre sabia, valia infinitamente mais que todos os 4,7 bilhões de reais que constavam em seu patrimônio.